Essa questão fala o seguinte: o osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em um circuito elétrico, em função do tempo ou em função de outra diferença de potencial. A leitura do sinal é feita em uma tela, sob a forma de um gráfico tensão por tempo. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de. Então nós temos aqui uma questão de ondas, não é de circuitos elétricos. Essa parte do circuito é só para contextualizar, só que a questão está todinha aqui. Ela te apresenta um gráfico, nesse gráfico você tem uma função oscilatória, você vê que ela fica indo e voltando, e a questão te pergunta qual é a frequência de oscilação do circuito elétrico, ou seja, qual é a frequência de oscilação dessa função daqui. E aí, para responder isso, você tem que lembrar qual é a definição de frequência. Então, a definição de frequência é a seguinte: ela serve assim para muitos casos. As frequências aparecem em todos os lugares, inclusive no conteúdo de ondas, como é esse caso daqui. Só que a definição vale para frequências em geral. A frequência é igual ao número de vezes que alguma coisa acontece dividido pelo período de tempo no qual essas coisas aconteceram. Então, por exemplo, se uma coisa acontece 7 vezes a cada 2 horas, a frequência nesse exemplo é 7 sobre 2, que é igual a 3,5. E qual que é a unidade? Bom, o número de eventos não tem unidade de nada. Agora, o intervalo de tempo tem. Nesse caso daqui do exemplo que eu dei, o intervalo de tempo é medido em horas. Então, a unidade é 1 sobre hora. Ah, mas o que é o Hertz? O Hertz é quando esse intervalo de tempo daqui está medido em segundos. E aí, a unidade vai sair 1 sobre segundos, e esse 1 sobre segundo tem um apelido, que é Hertz. Então, o Hertz é 1 sobre segundo, para você lembrar. Ok, mas agora eu quero fazer essa questão. Como é que eu faço essa questão? Você vai fazer o seguinte: vai lá no gráfico, olha para o gráfico e vê o que está se repetindo. Bom, o que se repete são os valores desse gráfico. Você vê, olha, aqui era 100, aí ele foi lá para perto de menos 150. Aí ele voltou, repetiu, olha, passou no 100 de novo. Aí ele subiu até o 150, desceu, olha, passou no 100 outra vez. E ele desce de novo e se repete várias e várias vezes. Então, como que você pode usar isso para determinar a frequência dessa função? Bom, olha para ela. Deixa eu marcar um ponto aqui, que é esse ponto aqui. Olha, a primeira vez que ela passou por 100 volts, ela desceu e aí voltou e aqui passou em 100 volts de novo. Aí você vai pensar, opa, repetiu, deixa eu marcar aqui. Mas espera aí que não é bem assim, porque para se repetir o ponto tem que ser idêntico. E esse ponto não é idêntico a esse. Ah, mas por que não se o valor é o mesmo? Pelo seguinte, aqui o valor é 100 volts e o gráfico estava descendo. Aqui o valor é 100 volts e o gráfico está subindo. Então, apesar de ter o mesmo valor que esse ponto, ele não é idêntico. Para ser idêntico, tem que ter o mesmo valor e o mesmo comportamento. Então, qual o ponto que é igual a esse daqui de verdade? É o próximo ponto, tá vendo? É esse ponto daqui, onde o gráfico cruza mais uma vez os 100 volts. Deixa eu até apagar esse outro para não confundir. E por que é dessa maneira? Porque se você olhar para esse outro ponto que eu marquei, aqui é 100 volts e o gráfico está descendo. Então, nós dizemos que esse intervalo que eu marquei aqui, olha, é o período da nossa função. Deixa eu chamar o período de T maiúsculo. Legal, você achou o período, mas a gente queria saber a frequência. E aí? E aí que tem uma relação toda especial entre período e frequência. Por causa do seguinte, o que é o período? O período é quanto tempo uma coisa leva para se repetir. Ou seja, o T é o seguinte, é quanto tempo uma coisa leva para acontecer. É isso daqui. E aí repara, olha só, o T e o F são inversos um do outro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a frequência é o inverso do período, como sempre falam por aí. Então, se eu descobrir o período, eu automaticamente descobri a frequência. Agora deixa eu voltar lá e descobrir o período. Olha só, quanto tempo tem aqui nesse intervalo? É só você contar os quadradinhos, porque olha, daqui até o 5 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ou seja, cada quadradinho vale um milissegundo. Presta atenção nisso daqui, não é segundo, é milissegundo. Então, aqui nós temos 5 milissegundos, 6, 7, 8 milissegundos, olha. É onde bate esse outro ponto daqui.
Isso quer dizer que o período da nossa função é de 8 milissegundos. Logo, qual que vai ser a frequência? A frequência vai ser igual a 1 sobre 8 milissegundos. Mas veja bem, o hertz é 1 sobre segundo. Aqui está 1 sobre milissegundo. Como que a gente converte de milissegundo para segundo? Bom, você tem que pegar esse intervalo de tempo em milissegundo e dividir por 1000. Ou seja, se são 8 milissegundos, nós vamos ter então 0,008 segundos. Dividir por 1000, caminhando com a vírgula. Então, como é que fica a minha frequência? A sua frequência vai ficar 1 sobre 0,008. E qual que é a unidade? Hertz. Ah, mas não tem essa resposta. Então, a gente tem que fazer a conta. Mas qual conta que vai fazer? A gente vai dar uma ajeitada nessa fração. O que é esse 0,008? Isso daí é a mesma coisa do que 8 vezes 10 elevado a menos 3. E aí, você tem aqui no denominador um expoente negativo. Pode passar ali para cima, trocando o sinal dele. E aí vira 10 elevado ao cubo sobre 8. 10 ao cubo é 1000, então fica 1000 sobre 8. Aí agora você pode simplificar. Pode dividir por 2, aí fica 500, embaixo 4. Divide por 2 de novo, fica 2, em cima fica 250, e divide por 2 mais uma vez, e aí fica 125 em cima e 1 embaixo. Logo, a tua frequência é de 125 Hz. Então, a resposta dessa questão é a letra E. 125 Hz é a frequência de oscilação desse circuito elétrico. E só para deixar claro, o circuito elétrico ele oscila sim. Na verdade, no nosso dia a dia, nas tomadas daqui de casa, por exemplo, da tua também, provavelmente, o que sai dali é uma corrente alternada, ou seja, uma corrente que está variando no tempo. A corrente que sai da tomada não é o tempo todo, por exemplo, de 10 A, ela fica variando entre 10 e menos 10, com uma certa frequência. E aí você consegue enxergar isso acontecendo se você usar, por exemplo, um osciloscópio. Só que no caso, esse osciloscópio da questão estava medindo a diferença de potencial. Se a corrente está oscilando, a DDP também está oscilando. Então, é natural que você espere essa oscilação nas duas grandezas. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha. E pode deixar nos comentários aí algum pedido de questão, algum conteúdo que vocês querem. E é isso. Muito obrigado e bons estudos.